Muito bem, começando mais um episódio do Sem Fronteiras Podcast. Hoje estamos aí com o nosso terceiro convidado, nada mais, nada menos que Jean Pereto, que é o apresentador, o âncora, do Brasil Urgente de Foz do Iguaçu. Antes da gente entrar nas saudações iniciais, eu já convido você a deixar o seu like, a você se inscrever no canal, ativar o sininho e também compartilhar essa entrevista que com certeza vai ser muito legal. Jean, seja bem-vindo, rapaz, às suas considerações iniciais. E aí, meu querido, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Não sei o horário que o pessoal vai estar acompanhando aí, mas é uma satisfação conversar contigo e claro, uma alegria também poder contar um pouquinho a respeito dessa correria que é a vida da gente, a trajetória. Você citou, o Brasil Urgente. Normalmente o pessoal que me vê pela TV vai estar vendo de blazer, bem arrumadinho, tudo certo, que eu tô em casa, tô à vontade, Mas eu acredito que o podcast tem essa vantagem também, porque a gente fica mais solto, mais à vontade também, Luan? Totalmente, já sem sombra de dúvidas. Ô Jean, mas aí, como é que começou essa história sua dentro da comunicação? Tu vem do rádio, tu tem alguma ligação musical? Porque tem muita gente que tem ligação com a música. Eu vejo você com a gaita, vem daí o amor também. Conta pra gente aí. Rapaz, essa gaita que você vê tem história, hein? Porque é herança de família e eu não sabia que esse acordeon era tão antigo. Recentemente, a minha noiva me deu de presente uma restauração e o restaurador descobriu que a fabricação dela é italiana, de 1930. Eu estou com uma relíquia de família em mãos aí, não sabia, mas realmente é uma paixão antiga, mas sei muito pouco do acordeon. A minha origem na comunicação, ela vem desde a infância. Enquanto muitas crianças brincavam aí de carrinho e boneca, a minha mãe me lembra que eu morava no interior de Itapejara do Oeste, próximo a Pato Branco, no Paraná. Eu, por muitas vezes, ouvia rádio, já que não tinha TV em casa, e montava o meu próprio estúdio de rádio. Então, enquanto criança, muitas vezes, eu era o locutor, o cantor, eu anunciava, eu brincava de rádio. E o sonho ele foi acontecer mesmo em 2005, quando surgiu uma rádio na cidade que eu morava, em Itapejara do Oeste, lá no sudoeste do Paraná. Então foi quando tudo começou. Desde 2005, a comunicação, como muitas pessoas dizem, é uma verdadeira cachaça, rapaz. Você vicia nela, Mas é um vício gostoso a comunicação, eu diria. Sem sombra de dúvidas. É verdade, é uma cachaça mesmo, cara. Ô Jean, me diz uma coisa. Então, quer dizer, aí você começou no rádio, e como é que foi essa trajetória sua até chegar aonde você está hoje, no caso, no jornalismo, ou seja, na TV, como âncora do Brasil Urgente? Rádio, faculdade, como é que foi esse trajeto aí? Assim, Luan, eu passei por muitos altos e baixos. Então, eu comecei como operador de áudio, sonoplasta da rádio. Somos dois, minha primeira... A primeira entrada que eu tive no microfone foi uma experiência, digamos, inusitada, porque foi uma nota de falecimento, Então, minha primeira vez que eu abri o microfone foi, de fato, um plantão que eu estava no fim de semana, uma nota de falecimento. Eu estava nervoso, tremendo, mas as oportunidades, elas aparecem no momento que a gente menos espera, Com certeza. Eu trabalhei um ano nessa rádio em Itapejara do Oeste. Eu não consegui conciliar os horários da rádio justamente com a faculdade. Eu fiz faculdade, entrei na faculdade de jornalismo em Pato Branco, sonhando em trabalhar, em seguir carreira nessa rádio que abriu as portas para mim. Não deu certo. E quando não deu certo, eu fiquei muito decepcionado, mas hoje eu entendo que Deus tem um plano diferenciado para a gente, porque não era para dar certo naquele momento. Cerca de um ano depois, eu consegui comecei a trabalhar em Pato Branco, uma rádio de Pato Branco, uma grande rádio, abriu as portas para mim, e por lá eu fiquei 9 anos. Chegou num ponto, comecei também lá embaixo, pequenininho. Tem problema para você eu citar alguns locais específicos aí? Olha, tempo é seu, Gia. Pessoal da Rádio Elite FM de Pato Branco, a Dona Líris, o Evandro, que me ensinou muito por lá também. E dessa forma eu comecei lá embaixo, fui subindo alguns degraus. Mas chegou num ponto que eu entendi que para que eu crescesse mais dentro da emissora, não tinha como. Alguém precisaria sair. Então eu decidi não esperar esse tempo e buscar novos ares. Aí minha irmã já morava na região oeste do estado. Me aventurei, mudei para Cascavel, achando que ia ser fácil, rapaz, mas aí a gente entende que realmente é complicado.
Eu cheguei em Cascavel, eu bati em todas as portas que você possa imaginar, sonhando trabalhar em rádio. Não deu certo. Sim. Não tinha, existiam, todas as equipes já estavam montadas, completas, né? E foi quando eu fui trabalhar em portais, né? Fui trabalhar num portal de notícias, bem conceituado, de Cascavel também. Cheguei a fazer algumas entradas nesse grupo do portal, existe uma rádio também, fiz algumas entradas ali, mas foi quando em 2017 surgiu um convite para que eu... Não, mentira, final de 2016. Desculpa aqui, chegou uma ligação já. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar um não perturbe aqui pra gente não... E aí o que acontece? Eu fui trabalhar em outro portal de notícias de Cascavel, onde eu fiquei 2 anos e 3 meses, saindo justamente para, de fato, trabalhar pela primeira vez em uma grande emissora regional de TV. Mas a falta de experiência pesa contra a gente e eu só consegui me manter por 6 meses. Eu acabei sendo dispensado, mas toda a experiência ela é válida, né? Com certeza. E agora, agora que eu te digo, aquilo que aconteceu lá em 2006, né? Porque eu comecei em 2005 na rádio, 2006 eu não consegui conciliar a faculdade com a rádio que eu trabalhava. Eu sinto que algumas coisas são de Deus mesmo, porque eu estava trabalhando em uma rádio, daí eu já tinha saído dessa TV, entrado em uma rádio em Cascavel. Sim. E surgiu uma vaga dentro da atual emissora que eu estou hoje, que é afiliada da Band, a TV Tarobá. Foi a primeira afiliada da Band no Brasil, inclusive, tem 42 anos de história, sempre foi Band. Caramba. Aí eu sabia que existia uma vaga de repórter na TV Tarobá, mas era uma vaga deixada por uma mulher, então tinha saído uma mulher. E aí eu não estava muito confiante de buscar essa vaga. Foi quando a minha noiva, minha futura esposa, aí ficou no meu pé, vai. Eu fui, fiz uma experiência, um teste lá, e pouco tempo depois eu fui chamado como repórter. Então aí a porta abriu. 4 meses depois ocorreu uma mudança, saiu um apresentador que estava em Cascavel, e o apresentador da Tarobá em Foz, já que, para quem não sabe, a TV Tarobá ela tem uma abrangência muito grande no Paraná. Os estúdios são Foz do Iguaçu e Cascavel. Eu fui convidado para assumir o Brasil Urgente, apresentado a partir de Foz do Iguaçu. Então, desde então, final de 2019, já estamos aí há um tempo superando esses problemas, desafios, pandemia em região de fronteira. É sempre um leão por dia, né? Mas graças a Deus tem dado muito certo e a gente está buscando a cada dia mais um crescimento profissional e pessoal também, Luan. Jean, a história é fantástica, a história é sensacional, até é um exemplo claro do degrau por degrau, né? Não caiu de paraquedas aonde você tá hoje. Falando agora diretamente do jornalismo, como você frisou, como é que é essa pegada de fronteira, cara, falando de jornalismo? Eu vejo que o teu programa é um programa bem descontraído, né? Tu faz bastante brincadeiras, mas a parte séria é a predominante, né? Como é que funciona, como é que é essa pegada do jornalismo da notícia na Tríplice Fronteira? Olha, a região da Tríplice Fronteira, aí Paraguai, Argentina e Brasil é diferente de tudo do que eu podia imaginar, porque Foz do Iguaçu é uma cidade maravilhosa, a população, de um modo geral, é incrível, tem uma mistura, uma miscigenação incrível de gente do mundo inteiro. E do mundo inteiro, mas se você analisar do Brasil todo também, que tem, são culturas muito diferentes, né? E todo mundo está em Foz do Iguaçu, se você analisar, todas as culturas. Mas também, infelizmente, tem muita laranja podre, eu costumo dizer ali. É Normal. A porta de entrada do crime organizado no Brasil. Então, quando se fala em jornalismo policial, é tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho, tudo entra por ali. E não somente pela Ponte da Amizade, porque existe uma fronteira de rios, o Lago de Itaipu também é um verdadeiro mar aí para nossa região, né? Então, notícia nunca falta. A gente tem que estar preparado porque atuar em Foz do Iguaçu é diferente do que qualquer outra região. A gente vai, muitas vezes, presenciar cenas que não são agradáveis aos olhos. Mas a notícia precisa ser dada, né? Então a gente vai passar. E assim, Luan, desculpa te atrapalhar, Manda bala, mas assim, eu tenho filhos.
E eu fico imaginando que o horário que começa o nosso Brasil Urgente Regional, 5h40 da tarde, tem muita criança assistindo. Muita criança, muita senhorinha, muito senhorzinho. E a gente precisa levar essa notícia, que normalmente é uma notícia ruim, de um jeito mais leve. Sem escancarar nada, sem mostrar nada. Desculpa, mas eu me recuso a mostrar uma situação de acidente, por exemplo, para ganhar audiência. O resultado exatamente, esse sensacionalismo barato que muitas vezes é feito. Mas tem dado certo, porque a gente tenta levar de um jeito mais leve, um pouco mais descontraído, brincando, tirando onda com a equipe, ou algumas pessoas. O cara descobre lá que o Jean é torcedor do Corinthians, e o Corinthians vai mal, o cara manda uma mensagem pegando no meu pé. Cara, eu vou responder. E não dá para responder todo mundo, né? Mas isso gera um engajamento na TV. A gente fala tanto engajamento na internet, mas a TV também tem esse engajamento, e é algo muito gostoso. Então, a gente aprende todo dia. Então, todo dia tem uma situação nova, um desafio novo. E a questão é a seguinte: precisamos fechar a 1h05 de programa. Tem dias que não tem tanta coisa acontecendo. Para o jornalista de TV, a gente comemora quando tem muito assunto, que vai sobrar conteúdo, mas às vezes falta. E aí, quando falta, a gente precisa preencher esse tempo. Para preencher o tempo, existe uma série de artimanhas, como a participação, a brincadeira, a tirada, o ao vivo dá para segurar bem também. E claro, a gente vai se virando do jeito que dá. Alguma situação inusitada, pode ser como repórter, pode ser como apresentador mesmo, alguma situação que te chamou a atenção, que você não acreditou, alguma situação que você guardou até hoje e que vai ser difícil tirar da memória, seja ela positiva, seja ela negativa, alguma coisa que te chamou a atenção dentro do jornalismo? Olha, são situações, a oportunidade aparece quando a gente menos espera. Como eu falei lá do rádio, que a minha primeira entrada foi uma nota de falecimento. Nessa primeira emissora de TV que eu trabalhei 6 meses, teve uma situação inusitada. Minha primeira entrada nacional, por exemplo, em uma matéria nacional, foi um rapaz em Toledo que plantava melancias utilizando a base de um parreiral, por exemplo. Melancias penduradas, suspensas. E isso foi algo diferente de tudo, inclusive foi para a internet. Se você procurar por melancias suspensas em Toledo, você vai encontrar uma matéria minha que é questão de milhões de visualizações na internet. Isso marcou bastante. A minha primeira entrada ao vivo pela Tarobá, pela Band, também não foi uma situação boa. Foi uma queda de avião que aconteceu entre Cascavel e Tupãssi, num aeroporto executivo que existe aí. Então caiu um avião de pequeno porte próximo. Na ocasião, a Band ainda tinha um programa chamado Café com Jornal, de manhã. Hoje não está mais na grade. Então foi a minha primeira entrada ao vivo na Band. E a primeira entrada no Brasil Urgente, eu já estava em Foz do Iguaçu, foi quando um maluco entrou em um motel e, armado, subiu no forro do motel, começou a ameaçar todo mundo. Caramba, cara. A gente passou praticamente 24 horas. Eu falo que, brincando aí com o pessoal, que eu conheci a imprensa de Foz do Iguaçu quando todo mundo se reuniu em um motel, né? E é verdade isso, porque todo mundo estava na frente desse local, buscando informações, e ali foi minha primeira entrada no Brasil Urgente nacional. Então eu entrei como repórter pro Datena, é um momento marcante também, e ali foi ao vivo também. O ao vivo a gente tem que tomar muito cuidado, né? E depois disso, a programação tinha um outro apresentador do Brasil Urgente em Foz do Iguaçu. Gradativamente a gente foi mudando. Então, com o passar do tempo, são muitas histórias. Mas, de fato, histórias marcantes na TV, eu acredito que são essas 3 que eu destaco agora aí, tanto pelo inusitado, quanto também pelo factual que acaba acontecendo, né? Caramba, cara. Jean, a gente estava falando antes, no caso você tocou na questão de engajamento, na questão que a TV consegue, né? Tem esse engajamento também. Até que ponto você acha que a internet tem contribuído com os meios de comunicação mais tradicionais? E a segunda pergunta, dentro da mesma, você acha que a TV até eu creio que já não, mas você acha que o rádio ele pode ficar, entre aspas, para trás com a internet, assim como o jornal impresso ficou, ou tu acha que é um bônus, que é um gás que está chegando para o próprio rádio?
Eu vou começar te respondendo pela segunda, então, a questão do rádio. Eu sou piolho de rádio, eu sempre ouvi rádio. Antes de trabalhar no meio de comunicação, eu ligava para a rádio pedindo música. E assim, quando surgiu a TV, eu tenho informação que muitos anos atrás o rádio ia acabar. Aí depois, por N coisas, acabaria o rádio. E recentemente, inclusive conversando com o Edson Moraes, que é meu colega de Tarobá hoje, a Tarobá tem 42 anos, o Edson Moraes tem quase 43 de casa. Ele começou trabalhando no Tarobá antes da Tarobá entrar no ar de fato, no período de experiência. E uma coisa que ele me disse, se um dia acabar tudo isso, TV, internet, meios de comunicação de um modo geral, quem vai anunciar vai ser o rádio. E eu acredito nele, porque o rádio tem se adaptado. Hoje, por exemplo, a gente sabe que está em reta final o rádio AM. Por quê? Sim. Porque a tecnologia está aí, precisando dessa banda, das ondas do rádio AM para ficar mais fácil de entender também, né? Usando justamente para telefonia, para internet, mas essas rádios AMs estão migrando para FM. Em alguns países da Europa, o rádio tradicional está deixando de existir, mas ele está se tornando um rádio online, onde hoje já no Brasil é possível a gente acessar esse rádio online até mesmo em muitos carros, né? Verdade. Tem muitos aparelhos de som do carro que já tem um sistema Android, por exemplo, que você pode ouvir rádios do mundo todo. Então a rádio ela se adapta, ela tem essa condição de passar por essa metamorfose. Não vai acabar. E a internet ela é uma ferramenta não só do rádio quanto dos demais meios de comunicação. Falando do Grupo Tarobá que eu trabalho hoje, inclusive o slogan do Grupo Tarobá é tudo de comunicação em um só lugar. Por quê? A Tarobá surgiu como TV, depois investiu em rádio, tem rádio em Cascavel, tem rádio em Londrina, e observou a necessidade dessa atenção com a internet. Então surgiu o portal tarobanews.com. Mas o que divulga de fato, não somente a TV e o rádio, as redes sociais, as mídias sociais de um modo geral, elas são muito importantes para atingir principalmente esse público mais jovem. No entanto, a gente percebe o quê? O público jovem está normalmente no Instagram, o público um pouquinho, sei lá, dos 35 para cima está ali no Facebook, e é por isso que a gente precisa utilizar dessas ferramentas, que são ferramentas gratuitas também, que estão aí e somam dia a dia. E claro, o YouTube, outras plataformas também, mas eu citei, eu acho que são as mais tradicionais aí, o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp hoje, que mudou a forma que a gente fala no telefone também, né? Verdade. Quando foi a última vez que você fez uma ligação convencional no telefone? A gente não lembra, né? Então, tudo muda, mas o telefone tá aí, a rádio tá aí, eu acredito que morrer não vai. Mas é necessário essa adaptação pelo imediatismo. Você citou o jornal impresso, que não morreu, mas passa por dificuldades. É que o jornal impresso normalmente é a notícia no dia seguinte, no meu entendimento, né? E hoje as pessoas estão sedentas do imediato, a hora, o que está acontecendo. Tem alguém com um telefone na mão ali, já entra ao vivo numa transmissão. Então a gente precisa encontrar um jeito desse imediatismo. No entanto, esses grandes jornais impressos estão se tornando grandes sites, por exemplo, né? Então, não morre o nome, não morre o jornal. Ele está passando por um período de metamorfose, né? Jean, em uma época de fake news, onde inclusive existem CPIs, enfim, né, a notícia sobre fake news é muito falada, Brasil adentro, né? Como acreditar no jornalismo em uma era de fake news? E quando eu digo jornalismo, não é somente na TV, é o jornalismo de portais, jornalismo de rádio, o jornalismo de modo geral. Como que a pessoa pode fazer para ver se aquela empresa tem credibilidade ou não? Olha, é muito difícil realmente de você encontrar fontes seguras. Quando a gente fala em redes sociais, é normal, não deveria ser normal, mas é muito comum que as pessoas compartilhem verdades aí por um título de uma matéria, que por muitas vezes pode ser um título tendencioso, ou algum site, algum portal que ninguém nunca ouviu falar e de repente aparece do nada com uma notícia bombástica, né? Eu falo por mim.
Inclusive, eu chamo a atenção das pessoas próximas a mim, parentes, amigos. Ah, você viu tal situação? Quem disse? Onde foi? Como foi? Faz todo qual sentido. portal? Então, assim, existem... as próprias pessoas já sabem fazer esse filtro, quem é confiável e quem não é confiável. Então, se você acredita em determinado... Você falou em questão de fake news, a gente pode... Até vamos tomar cuidado aí, porque o campo político ele é um pouco delicado, né? Mas em questão política, eu digo que hoje existe claramente quais veículos de comunicação estão do lado X, do lado Y, e quem de fato segue alheio a isso tudo, trazendo informações mais neutras. Muito bem colocado isso, faz todo sentido. Isso. Assim, se você tem um posicionamento X com um determinado político, talvez você se identifique mais com um portal X que vai trazer notícias favoráveis a esse político. E se eu tenho um posicionamento Y, eu não vou gostar do que esse portal específico vai trazer de informações. Mas a escolha não seria essa palavra, mas identificar o que é verdadeiro ou não, aí é um grande desafio. Realmente precisamos de atenção e ler, porque lamentavelmente nós brasileiros lemos muito pouco. Então um título ele pode parecer algo, mas se a gente lê o conteúdo, ou ouvir a notícia inteira, ou assistir a matéria prestando atenção, a gente vai perceber que nem tudo é o que parece. Nossa, sensacional, muito bem colocado, muito bem explicada a maneira com que você colocou essa situação aí, e eu estou totalmente de acordo. O que eu paro para analisar também, Jean, é a seguinte forma. Por exemplo, eu estou fazendo um jornalismo. O jornalismo, daí você acabou citando, eu iria entrar em algum momento nesse adendo, o lado político, sem falar em candidato, sem falar em partido, não, o lado político de modo geral. E aí, cara, a gente está falando de jornalismo. Tem uma notícia do candidato não, ou do próprio político tal, que já está exercendo a função do seu mandato e que os seus seguidores não gostam, cara. Como você faz para equilibrar isso no sentido de receber críticas ou elogios, mas manter aquela audiência? Conseguiu me entender? Não sei se eu fui claro na pergunta. Olha, deixa eu ver se eu entendi. Tá? A questão de manter a audiência audiência por audiência é muito fácil se você for uma pessoa polêmica. Então, você pode ser amado por um e odiado por outro. Exatamente então, isso. Qual é a orientação que a gente tem nesse momento, em questão de Band, em questão de TV Tarobá? Deixa que o povo se arrebente se quiser. A gente vai trazer o que o que foi apurado. Não é porque alguém falou alguma coisa. Não, na parte política é muito delicado, porque é muito fácil de você desagradar alguém. Inclusive, recentemente a gente presenciou uma situação que por Foz do Iguaçu mesmo, saiu um boato aí falando de determinada pessoa que não estaria mais trabalhando num determinado veículo de comunicação porque estava sofrendo censura, e não era, na verdade, a determinada pessoa que foi espalhado e que estava sofrendo censura, a pessoa estava num tratamento de saúde, precisou ficar um tempo afastada. Aí a gente entra numa mistura de campo político com fake news. Alguém imagina alguma coisa e esparrama isso como sendo uma verdade absoluta. E as redes sociais, elas têm uma capacidade de disseminar muito isso. Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, né? Que talvez, por mais que a gente esteja bem intencionado, muitas vezes esse compartilhamento pode prejudicar muito a vida, a carreira de alguém também, né? Agora, a parte política, vamos pegar o nosso atual cenário político Brasil hoje, por exemplo. Claramente, existe uma terceira via, ok, mas hoje se divide em Lula e Bolsonaro, por exemplo. Sim. O que acontece? Para o jornalismo, existe perigo dos dois lados. Você pega a questão de direita de Bolsonaro hoje, é complicado porque muitos são vistos como inimigos e talvez não seja essa a intenção. Sim. Quando se fala em esquerda, existe abertamente um interesse em regulação da mídia. Mas então hoje o Lula já falou isso, né? Exatamente. Então eu não sei hoje o que seria seguro para a comunicação.
Aí a gente acompanha alguns, até mesmo países vizinhos aqui, que enfrentam dificuldades, a própria imprensa, e uma imprensa que acaba sendo calada de alguma forma, não é bom para ninguém. Então a gente precisa de liberdade para trabalhar. Existe, vai sempre existir os exageros, os falastrões, quem vai falar besteira, mas aí cabe, obviamente, a cada um de nós selecionar quem são as pessoas sérias e em quem a gente pode confiar também, né? No campo político, a gente procura não entrar muito, mas sim, eu pessoalmente falando, eu confesso para você que eu me preocupo com o radical, independente de ser de direita ou de esquerda. O radical, ele vai ser perigoso sempre. Totalmente. Aproveitando, já que a gente está nesse nicho mesmo, Jean, ano que vem, ano político, cara. A gente acabou de falar dos radicais agora. Eu, Luan, particularmente, confesso para você que me assusta um pouco o cenário político para o ano que vem, né? Extrema direita, extrema esquerda e uma possível terceira via aí. Como é que você analisa, cara? Olha, eu acredito que vai ficar nisso mesmo. Não tem muito o que fugir. Existem outros candidatos, existem outras alternativas, mas de expressão mesmo, talvez a terceira via possa surpreender de alguma forma, mas eu, para ser bem sincero, eu acredito que se nada mudar judicialmente, nem entra a terceira via. São as duas vias atuais, Lula e Bolsonaro. Não estou dizendo que eu sou favorável ou contrário a nada disso, mas eu acredito que vai ficar de fato entre os dois, né? A não ser que alguma coisa... Bom, temos aí um ano praticamente pela frente, né? Então muita coisa pode acontecer nesse período. Mas entre as três vias, sendo mais direto mesmo, é o que a gente tem atualmente e o que a gente já teve. Infelizmente, é verdade. É mais do mesmo, indiferente de quem for o eleito no ano que vem. Futebol, Jean. Você é corintiano, né? Da onde que veio esse amor pelo Corinthians? Tu é aquele corintiano mesmo de se o Corinthians jogar 3 da manhã lá no Japão, tu acorda pra ver? É esse nível aí? Nem a pau. Eu sou aquele corintiano que pega no pé dos outros, mas normalmente fico de boa. Eu já fui corintiano chato, cara. Mas assim, os meus tios me influenciaram bastante. E assim, eu não tinha TV em casa quando era criança, então eu ia muito pela influência dos tios, ouvindo pelo rádio. E aí passei... a minha infância mesmo, quando eu comecei a assistir jogos na TV, foi a fase de Marcelinho Carioca, 95, por ali. O Corinthians voava nessa época, então de fato acabou me encantando. Então eu gosto, lógico, assisto futebol, mas não sou aquele cara que vai brigar por futebol ou vai assistir 3 da manhã, como você disse, de forma alguma. Estou acompanhando sempre, mas realmente é algo bem tranquilo. Eu sou mais do regional. Se eu te falar que eu nasci em Pato Branco, me criei próximo dali, no futsal, o Pato Futsal voando aí, foi campeão 2 vezes da Liga Nacional, campeão estadual, o Marreco muito forte no Sudoeste também. Atualmente, Foz do Iguaçu já ganhou muito nacional, chegou muito próximo da final agora da Liga Nacional, que tem o Cascavel na final, inclusive, né? Verdade, muito forte, né? Então o futsal aqui para a região oeste e sudoeste do Paraná, ele tem um campo muito forte. E eu gosto muito do regional. Beltrão e Pato Branco. Eu sou nascido em Pato Branco. É lógico que a gente tira a onda de quem nasceu em Francisco Beltrão, brinca, mas eu torço pelos times de Francisco Beltrão também. O União chegando à primeira divisão do Paranaense. O Pato Branco sendo representado pelo Azures no futebol também. O Cascavel, Pato Branco vai jogar a 4ª divisão do brasileiro, tanto quanto o Cascavel, e isso me deixa muito feliz. Então eu sigo acompanhando isso, gosto muito disso. O futebol feminino tem ganhado força na região também. Nacional, Corinthians, mas eu confesso para você que quando acompanhei competições no futsal principalmente, quando o Foz jogou com o Corinthians, quando o Pato jogou com o Corinthians, não, aí eu torço pelo local mesmo, que manda o meu pé vermelho aqui é mais forte do que o coração corintiano. Super entendo. Já que a gente está falando de futebol, seleção brasileira, ano de Copa do Mundo, Catar. Como é que tu enxerga a seleção brasileira do Tite, cara?
Cara, eu enxergo um time muito bom, jogadores muito bons nos clubes. Apesar da nossa seleção, ela estar disparadamente à frente das demais sul-americanas aqui, não vejo que a gente tem condições de... Posso queimar a minha língua, mas eu acredito que não vai ser nesse ano. Todo mundo depositou muita expectativa sobre o Neymar e hoje não tem uma alternativa. Hoje o Neymar, por exemplo, não tem um reserva à altura, apesar de estar surgindo muito jogador bom, e o Rafinha, por exemplo, né? Mas não sei o que precisaria mudar. O Tite eu acho um excelente treinador. Bom, você sabe, eu sou corintiano, fez toda a diferença no meu time, ganhou o que podia pela seleção, falta a Copa do Mundo, mas não quero ser pessimista, mas acredito que não será dessa vez e o nosso próximo título talvez seja com um treinador diferente também. Alguma sugestão de treinador? Olha, o Brasil sempre foi muito preconceituoso com treinadores de fora, seja nos clubes ou na seleção. Os clubes, eles estão trazendo essas alternativas e o próprio Flamengo deixou muito evidente isso, que talvez um sangue novo mostre... O próprio Palmeiras, agora também campeão da Libertadores, com técnico português, né? O Inter com Aguirre, enfim, tem muitas opções. Quem já deixou muito claro que tem o sonho de comandar uma seleção e gostaria de comandar a seleção brasileira é o Pep Guardiola, que hoje eu acredito que, em nível de futebol, é o cara, né? Por onde ele passou, seja pelo Barcelona, Bayern ou atualmente no Manchester, o cara ganhou tudo que podia. Por que não uma tentativa com um técnico desses, por exemplo, né? Com certeza, sem dúvidas. Jean, é o seguinte, cara, tu acredita em vida após a morte? Cara, eu acredito, eu sou cristão, um cristão até um pouco diferente, digamos assim, porque eu acredito em muita coisa. Eu acredito que tudo tem um propósito, a gente precisa evoluir no decorrer da nossa vida. E sim, eu acredito que... Não sei se no céu e no inferno tradicional, caricato, como muitas vezes é pintado para a população de um modo geral, mas sim, eu acredito que os bons serão recompensados de alguma forma, né? Então, qual será o próximo passo? Aí já é difícil, mas sim, buscamos essa espiritualização justamente para, quem sabe, ter não seria recompensa, não queria usar essa palavra, mas justamente em busca de algo que, pensando, não sei se na eternidade ou que seja eterno enquanto dure, mas eu acredito que tem alguma coisa depois, que não é possível que a gente termine assim, chega num final dessa forma. E acabe, né? Eu imagino, exatamente, indo de encontro a isso que tu tá falando, eu imagino, já que seja a colheita do plantio, né? Então a gente planta nessa passagem e lá vamos receber, vamos colher, creio eu, né? Olha, desculpa. Vai lá. Não, eu ia dizer que apesar de frequentar a igreja, de ter buscar justamente essa colheita que você citou, eu acredito que Deus é muito mais do que uma caricatura humana. Talvez a imagem e semelhança que é citado, que o ser humano é com relação a Deus, não exatamente a parte física, mas sim a gente tem essa essência. Quem sabe Deus seja muito mais do que isso, seja... quando se fala em luz, sei lá, Deus pode ser uma fonte infinita de energia, de alguma forma é uma energia boa também. Total. Jean, uma das perguntas que eu faço para todos os entrevistados, e obviamente contigo não seria diferente, se você pudesse voltar no tempo e encontrasse o Jean Pereto com 10, 12 ou talvez até menos anos de idade, o que o Jean de hoje falaria para ele? Cara, uma excelente pergunta, hein? O que o Jean de hoje falaria pro Jean lá de trás? Assim, eu não sei se mandaria mudar alguma coisa, porque o Jean de hoje, ele é resultado de muitos erros e acertos. Então, coisas erradas de experiências no decorrer da vida. Então,
Eu não sei se existe o certo ou o errado, ou é um conjunto de experiências que a gente pode moldar o nosso caráter com o passar do tempo. Uhum. E molda com o passar do tempo. Tem gente que acredita que se molda enquanto criança e não muda. Muda, porque se você tem condições de conhecer uma pessoa profundamente, dando poder a ela. Então, quem sabe, eu não mudaria muita coisa, porque eu acredito que a essência, a humildade, ela precisa se manter. Porque quando uma pessoa ela tem um crescimento, que ela tem um poder na mão e ela muda, aí você percebe que o caráter dessa pessoa não era o que parecia. E eu acredito que hoje eu tenho muito a aprender ainda. Inclusive, quando as pessoas acreditam que não tem mais nada a aprender, elas estão destinadas ao fracasso. Então a Concordo. gente precisa continuar crescendo, evoluindo. Talvez eu passaria alguns caminhos menos dolorosos. No entanto, todo o processo ele foi muito importante para mim. Então, o fato de eu chegar hoje profissionalmente no ponto que eu estou, que não é exatamente ainda um ponto final, eu acredito que eu tenho muito a aprender e posso crescer, evoluir profissionalmente, financeiramente também, não sejamos hipócritas, todo mundo Amém. pensa dessa forma aí, né? Mas se eu tivesse ficado, como eu te falei, não deu certo lá na primeira rádio que eu trabalhei, Uhum. não deu certo, eu precisei sair. Nossa, eu chorei muito quando eu saí. Eu queria trabalhar lá, eu queria ficar lá, eu queria crescer. Quem sabe eu estaria hoje no mesmo lugar, da mesma forma, com o mesmo salário, e não estou desmerecendo quem lá Sim. está, de maneira alguma. Uhum. No entanto, eu entendi que foi algo ruim que aconteceu lá atrás, que eu sofri pra caramba, que hoje eu percebo que foi bom. Então, o Jean lá de trás, ele sofreu pra caramba em determinadas situações. Para quem não sabe, o Jean de 12 anos vendia picolé na rua, vendia picolé, vendeu coxinha, com 13 anos trabalhou em posto de combustível, estudava de manhã e 1 da tarde até as 8 da noite abastecendo o carro, lavando o carro, enfim, tudo isso fez uma grande diferença em questão de humildade, eu acredito. Então, não nasci em berço de ouro e estou longe disso também. Todas essas diferenças, todas essas experiências fazem diferença. Quem sabe, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu poderia ser uma pessoa arrogante ou com um estrelismo que infelizmente a gente vê muito por aí. Eu não quero isso de forma alguma, não quero isso para mim, não quero isso para minha família e procuro passar isso para os meus filhos também, que é importante a gente passar por muitas etapas. Mas gostei da pergunta, hein? Valeu, obrigado. Jean, 2 pontos agora. Primeiro, algo que você se envergonha completamente. Que você tem vergonha de algo que aconteceu, ou que você foi responsável, ou que você causou, ou que... Não sei, cara. Alguma coisa que você se envergonha na sua vida e a outra que você se orgulha. 2 pontos. No nosso último entrevistado aqui, o João, ele me disse que a vergonha dele foi quando ele começou a tocar, a tocar em banda, ele se afastou da família, né? E o orgulho é da pessoa que ele se tornou até hoje. Só para te dar um exemplo. Mas e pro Gia Pereto, cara, o hoje, né, apresentador do Brasil Urgente, quais seriam? Olha, vergonha, de um modo geral, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive muita dificuldade, inclusive com 15 anos, fez uma grande diferença para mim ter entrado em um grupo de teatro na cidade que eu morava existia uma escola marista e através dos irmãos maristas eu consegui me soltar um pouquinho mais. No entanto, tive uma fase de criança, sabe que aquela criança que se deixa levar, por exemplo, inclusive há pouco tempo eu acabei me desculpando com uma pessoa que eu cometi uma situação chata de entrar na onda, por exemplo, de bullying na escola. Então, teve uma situação uma vez que eu fiz com que uma colega chorasse. E isso me marcou muito, isso eu carreguei, foram mais de 20 anos levando isso que me incomodou muito. Eu era criança ainda, mas recentemente eu tive a oportunidade de conversar com essa menina, de me desculpar, de pedir perdão a ela por isso também, e ela não lembrava. Tipo, quer dizer que
me machucou mais do que propriamente machucou a ela, mas era algo que me envergonhava muito. Então, e politicamente, se você for analisar também, a gente falou agora há pouco, eu já votei para alguns babacas aí nesse mundo aí que você não tem ideia. Já votei para governador e elegi governador no Paraná, inclusive também alguns tempos atrás aí, que hoje me envergonha também. Agora, a segunda pergunta era um motivo de orgulho, é isso? Isso, o que você mais se orgulha? E só um adendo antes de você responder, Jean, eu achei muito positiva essa tua resposta, porque eu também aconteceu a mesma situação e faz uns 15 dias que um ex-amigo de escola, um ex-colega de escola, né, me mandou uma mensagem e tal, respondeu o meu story e tal, e aí eu pensei, tá aí a oportunidade, da mesma situação, falei, cara, ó, desculpa, na época de escola eu errei contigo, né, eu poderia ter sido mais humilde em alguns aspectos, justamente o que você frisou hoje, a questão de entrar na onda de muitas vezes de outras pessoas, e você achar que aquilo é engraçado para você fazer parte da rodinha, e aí você acaba, então eu senti que eu errei com ele, cara, e ele também não lembrava a mesma situação que você, então eu achei bem interessante esse seu adendo aí, cara. Tira um peso da gente, né? Total, cara. Total. Jean, e o fato que mais te deixa orgulhoso? Olha, hoje eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho 2 filhos, e assim, eles são frutos do meu primeiro casamento. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a mãe das crianças, os meus filhos inclusive estão aqui hoje, meu filho tá lá atrás brincando, jogando videogame, minha filha tá por aí também, correndo pela casa. E eu acho que o maior motivo de orgulho hoje é perceber que eles estão crescendo, se tornando pessoas boas, pessoas humildes, porque assim é necessário que a gente cresça com empatia, então a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Então o meu maior motivo de orgulho hoje são os meus filhos, que estão do meu lado. Eu estou em um relacionamento de 3 anos atualmente, eu vou me casar no ano que vem, eu tenho o apoio deles, a gente tem uma excelente convivência em família, e isso eu acho que é o que, de fato, pessoalmente me torna muito feliz. Profissionalmente, também, o que me deixa muito feliz é eu ter uma arma boa na mão. Então, tem um poder destrutivo a comunicação se a gente usar para esse sentido. Mas, graças a Deus, o Grupo Tarobá permite que a gente tenha liberdade de expressar opinião, de seguir na linha que a gente acredita ser o correto, e com isso, contando histórias, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Não é o Jean que está ajudando, são as pessoas que estão assistindo o programa, que se sensibilizam com alguma história e podem ajudar de alguma forma. Não é um programa de assistencialismo, mas muitas vezes a gente mostra histórias de dificuldades de algumas pessoas por algumas razões, e isso me deixa muito feliz também. Eu não preciso ajudar com o real, se for o caso. Sim. Mas eu conto muitas histórias e as pessoas, elas são muito solícitas, são muito generosas, e dessa forma eu sou apenas uma ponte, e hoje sou muito feliz de ser parte dessa ponte, né? Porque o canal, claro, está aí, existia muito antes de mim. O dia que eu passar ou não estiver mais aqui, o canal vai continuar existindo, graças a Deus. É muito forte em nível de Paraná e de Brasil. Mas então, os 2 pontos de felicidade: a família da forma que está, e o trabalho, o que a gente consegue fazer através desse grupo forte que hoje, graças a Deus, eu estou atuando. Jean, antes da gente seguir para a reta final da nossa entrevista, na verdade, o nosso bate-papo aqui, né, não seria bem uma entrevista. Se você pode compartilhar com a gente, pode compartilhar conosco um sonho que você não realizou ainda, mas que você vai e quer e almeja realizar. Luan, na verdade eu tive muitos sonhos mirabolantes, gigantes. Por exemplo, antes de começar na comunicação, eu sonhava em fazer artes cênicas. Eu queria um dia ser ator, talvez, mas a timidez não deixava. Eu sonhei trabalhar sempre em rádio. Então hoje, para ser bem sincero, eu estou muito além do que eu sonhava para a comunicação. Lógico,
quem sabe uma projeção maior, algum dia uma forma de crescimento, mas dentro do ambiente que eu estou muito feliz. Eu estou atualmente trabalhando em uma das principais emissoras do interior do Brasil, muito além do que eu sonhava. Eu queria trabalhar apenas em rádio, surgiu a oportunidade em TV e o pessoal me abraçou. Lógico, se eu puder crescer dentro do que eu estou hoje, dentro da emissora que eu estou, maravilha. Mas eu confesso para você que nesse momento eu sou muito grato por tudo que já aconteceu e tenho mais aqui a agradecer e seguir dando o meu melhor aí para a gente continuar no caminho que a gente está. Perfeito, sensacional. Jean, cara, eu quero te agradecer muito por essa troca de experiências, cara. O meu propósito principal aqui talvez não seja nem likes, não seja nem views, não seja financeiro. Cara, o meu principal propósito é a troca de experiências e levar essas experiências para que, de uma maneira positiva, impacte a vida de alguém, a vida das pessoas. Foi sensacional, eu quero te agradecer de coração mesmo, e eu espero que seja a primeira de muitas conversas que a gente tenha ao longo da vida ainda, Jean. Obrigado, cara. Olha, eu que agradeço muito, meu primeiro podcast, hein? Então, com certeza, fica marcado aí também. Agradeço pelo convite e quem sabe em algum momento a gente se conheça pessoalmente também, porque há bastante tempo, para quem não sabe, a gente tem conversado sempre pela internet, né? Mas em algum momento, quem sabe, você esteja aqui pelo Velho Oeste Paranaense, ou eu chegue, por alguma razão, ao Velho Oeste Catarinense. Está no Oeste Catarinense, né? Estou em Chapecó, inclusive somos colegas de rede, porque eu sou da Band de Chapecó. Olha só, né? E assim, Chapecó é incrível, uma cidade... Eu fui muitas vezes aí, quando eu trabalhava, inclusive em Pato Branco, para transmissão esportiva, né? Hoje, lamentavelmente, a nossa Chape aí desceu, né? Desceu. Mas, eu já fui muitas vezes até a Arena Condá para transmissão esportiva em rádio. Sempre fui apaixonado pelo futebol em rádio. Quem sabe em algum momento eu volte, né? O próprio Grupo Tarobá tem rádio, hoje eu não atuo em rádio, mas em algum momento, quem sabe, surge essa oportunidade. Me permita cometer uma indiscrição aqui, por favor? Manda bala, a casa é sua, cara. Vem cá, olha aqui, eu falava dos meus filhos aqui, essa é a minha filha, minha princesa Carolina, então... Oi, aqui, Carolina, tudo bem? Ela, ouve aqui, ó, falando. Oi, tudo bem? Sim, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, prazer em te conhecer. Tá feliz na casa do pai? Sim. Tá jóia, então, essa aqui é a minha princesa, o menino já tem 11 anos, e estão aqui, hoje, aproveitando o fim de semana, estamos juntos aí também. E com certeza eu sou muito grato pela família que eu tenho também, Lu. Sensacional, cara. A família é a base de tudo, Jean. É a base de tudo, cara. Gratidão, que o seu ano de 2022 seja sensacional. E tamo junto, brother. Obrigado, cara. Amém, igualmente para você, que Deus abençoe muito. E que seja um ano das superações, né? Porque são praticamente 2 anos aí que a gente está enfrentando muitas dificuldades e aprendendo a conviver com esse novo normal, e que 2022 seja de fato o ano de superação profissional, financeira, crescimento para todo mundo, saúde para todo mundo, porque nesse momento a gente percebe que o fundamental mesmo é a gente poder viver, né? Ter saúde, e o resto a gente corre atrás, a gente dá um jeito, mas que seja assim, claro, um ano de muita saúde, e por que não também, né? Crescimento profissional, crescimento financeiro, e amém. Tamo junto. Amém, se Deus quiser. Tá bom, gente, conversei com o Jean Pereto, apresentador do Brasil Urgente de Foz do Iguaçu. Lembrando que quinta-feira, a nossa próxima quinta-feira, eu vou conversar com a Esmeralda Dias, a cantora peruana participante do programa Soy Yo, interpretando Selena Quintanilla. Valeu, gente, até mais, tchau!